Pessoal, bom dia. Vamos lá falar sobre o mês de março, né? Mais um mês difícil. Vou falar um pouquinho aqui do pano de fundo. Tem várias coisas que o Elson vai aprofundar. Mas assim, acho que um problema relevante aí que a gente teve no mês passado foi essa crise do bancário nos Estados Unidos, né? Acho que esse é o ponto mais relevante aí. Acabou, assim, parece que as coisas foram resolvidas, mas, enfim, a gente tem que continuar atento. O segundo ponto é juros lá também, e é uma coisa que o Elson depois certamente vai falar, mas a gente chegou também né, por conta da crise bancária, né? Acho que estamos chegando cada vez mais perto de uma parada lá. Eu acho que depois a gente vem para... Bom, tem China, a China com a reabertura, que né, os dados às vezes são bons, às vezes nem tão bons. A parte de construção, que a gente já esperava que não fosse ser vamos dizer, o puxador da retomada, de fato não tem sido, né? Ainda que o minério de ferro tenha andado, então tem alguma movimentação de estoque, algumas coisas acontecendo. E, por fim, isso ajuda o Brasil, né, em várias coisas, ajuda no minério, ajuda nos frigoríficos, então tem bastante coisa acontecendo aí. E petróleo também. No Brasil, acho que tem a discussão aí do arcabouço, né, interminável, né, depois de 5 meses da eleição até agora, né, a gente tem algumas linhas aí desse negócio. Acho que a gente já falou aqui em reuniões passadas, lembro do Elson ter falado, o governo começou, né, quis começar do pior jeito possível, né, perdeu reputação e agora tem que reconstruir a duras penas. Então, assim, um negócio que não dá para entender muito bem, mas enfim, acho que temos que tocar isso aí. E olhando aqui, né, na nossa carteira, o que afetou no mês passado principalmente, né, tem 3 coisas importantes aí. Primeiro, a tributação do petróleo continuou fazendo preço, né? Não só a tributação, mas aquela história que todo mundo ouviu, bom, tem coisa que não foi assinado, que foi assinado, mas falta o IBAMA da autorização, então, né, isso aí já, né, posso cancelar a venda, enfim, essas barbaridades aí que o governo andou falando e que a gente acha que não vão acontecer. Isso aí pega especificamente a 3R Petróleo, tá? Essa ação caiu de 45 para 30 reais por conta desse negócio. Então, assim, de fato, a gente acha que tem um upside importante não só nesse, mas em PetroRio também, que também foi bem afetada, né, pelo imposto na exportação de petróleo. Então, aqui teve um evento grande, 2 eventos, que balançaram as ações, foi fevereiro e março. Então, isso aqui, né, respondeu por um pedaço relevante da nossa perda no mês passado. O segundo ponto, aí menos importante para a nossa cota, mas a gente tem aproveitou isso para voltar na posição, Eletrobras. Na Eletrobras também, o governo falando barbaridades. É a mesma coisa que o Ciro Gomes falava lá na eleição, né? Aquelas bravatas de vou rever privatização. Quer dizer, a privatização da Eletrobras que passou no Congresso, no TCU, no STF, quer dizer, passou em todo lugar, né? A Eletrobras pagou um monte de dinheiro de outorga, já uns 30 bi, e vai pagar ali, né, as demandas dos políticos, né, de São Francisco, aquelas siglas intermináveis, Codevasf, deve ter mais alguma coisa, outras siglas aí que eu não lembro agora no momento, mas assim, todos foram muito bem contemplados, né, é meu ponto aqui. Então, assim, eu acho praticamente impossível que a privatização seja revista. E aí, a Eletrobras vai trilhar o caminho dela, né? Só lembrando que em julho do ano passado, essa ação foi vendida, ela fez um aumento de capital de 40 a 42 reais, a ação está 32, 33. Então, assim, a gente naquele ponto achava que tinha upside importante, sei lá, até uns 60 reais. Hoje, então, acho que é uma ação muito barata, né? A gente olha que, do nosso ponto de vista, tem uma tira aí de uns 15%. Então, assim, bastante relevante upside. E acho que o outro é um negócio completamente inesperado, né, que foi a história da vaca louca, que pegou a gente em fevereiro e março também, e que já foi revertida, as exportações já voltaram a acontecer, mas como tem um delay entre a exportação acontecer e passar no SESEX, a gente ainda tem um período aí de números ruins
né, reportados de exportação. Então, para dizer que os frigoríficos também foram prejudicados aí. Então, isso responde por um pedaço importante da nossa perda no mês passado. Praticamente, acho que sem esses eventos aqui, e não vamos contar tudo, porque o mercado também caiu, mas a gente teria performado melhor que o índice, né? Enfim, acho que tem um outro ponto que é bem relevante. A gente já falou aqui diversas vezes do Assaí, que é uma empresa que a gente gosta, e já falamos também que temos na carteira, está na CVM que a gente tem. Enfim, ali teve uma barbeiragem da empresa, né? O que o Assaí fez, né? O Casino, que é o controlador, era o controlador, vendeu uma boa parte, mais o stake das ações que ele detinha, né? E passou a praticamente não ter nenhuma influência na empresa mais. Inclusive, não vai ter representante no conselho de administração, né? Então vai ser uma corporation daqui para frente. O que aconteceu? A relação com investidores da empresa, numa reunião aí com bancos, disse que alguém perguntou, ela disse, não, pode ser que a gente precise de aumento de capital. E aí acabou, né? Aí prejudicou tudo, porque, na verdade, o problema não era o aumento de capital, mas era a leitura de que, bom, se precisa de aumento de capital é porque a operação não está indo bem, porque as vendas das lojas convertidas do Oeste não estão indo bem, e aí já, quer dizer, você vai puxando aquele fio e, enfim, e não tem fim o negócio. Então, tem que ter uma estabilização aí nesse negócio. A gente acha que a ação caiu bastante, assim, tá, na nossa opinião, com upside importante também para o preço-alvo dela. E acho que uma outra coisa que tem acontecido, a gente tem visto também, e a gente tem olhado também atentamente, evidente, são os efeitos da reforma tributária aí, né, ou desse pacote do governo também do arcabouço aí, nas companhias, né? Então, deixar de ter juros sobre capital próprio, você tem aquela história de tributar dividendos, você tem a base de cálculo do ICMS que teria que ser, né, utilizada para o cálculo dos outros impostos, enfim, uma série de coisas, incentivos fiscais também, que eu acho que não são revogados automaticamente com a reforma, mas em algum momento vão ser, quer dizer, ao final dos incentivos, ele tem vencimento e não vai poder ser renovado. Então, isso aí também tira um pouco do upside de algumas empresas, né? Não são... Acho que a única empresa que a gente tem aqui que está um pouco mais exposta é justamente o Assaí, que tem alguma redução aí de resultado, mas, assim, em vista do que caiu, a gente está bem pouco preocupado com esse efeito tributário nela, né, nesse momento. Deixa eu só ver aqui, acho que só para passar aqui os principais efeitos aqui na carteira do fundo. Basicamente, a gente teve no mês passado uma perda de 4,7%. Disso, 4 pontos foram commodities, tá? Então, basicamente, foram essas perdas aí que eu falei, de todas essas empresas aí, ou de frigorífico, ou de petroleira. E depois uma perda importante no Assaí por conta desses comentários aí indevidos que foram feitos, tá? Que performou bem na carteira alguns índices globais, algumas outras posições, por exemplo, de varejo, de e-commerce, tá? E aqui eu estou falando de Mercado Livre, que é o único e-commerce que tem performado bem. E para falar um pouco de composição da carteira, a exposição hoje é de commodities, temos 22% do PL, locadoras 20, tá? 19, varejo 24, e aí principalmente grande parte do varejo nessas duas que eu comentei, tá? E depois incorporadoras imobiliárias de baixa renda, incorporadores de imóveis. Depois pouca coisa em bancos, índices globais e energia elétrica também. Eu já disse aqui das últimas vezes, mas a carteira ela né, continua concentrada, 70% das posições do PL em 10, 12 posições, e depois algumas oportunidades ali que a gente acha interessantes também para o portfólio. Acho que é isso aqui da minha parte. Eu vou passar para o Elson e aí a gente volta para as perguntas. Tá bom, vamos lá então. Bom dia, pessoal. Vou
como eu tenho, eu vou falar um pouco do global, vou falar um pouco do que está acontecendo aqui. Acho que o Marcelo deu um bom começo, como é que a gente está analisando isso tudo. Se você olhar, eu acho que lá fora a gente teve um mês de fevereiro e um mês, pelo menos as 3 primeiras semanas do mês de março foram mais difíceis, por razões diferentes. O Marcelo mencionou aqui. Teve crise bancária em março, em fevereiro, e aí a gente pegou no começo de fevereiro ainda a ressaca dessa história, uma avaliação de que a economia americana estava reacelerando, tá? Que estava mais forte, que o problema de inflação estava um pouco mais grave. Eu acho que, assim, com os dados, e isso veio muito nos dados de janeiro, o retail sales, payroll de janeiro empurrando, o CPI de janeiro também muito forte. Com os dados que foram saindo ao longo de março, referentes a fevereiro, esse quadro, ainda que seja crescendo, ele ficou um pouco menos brilhante do ponto de vista de crescimento. Tá? O que acontece aqui? Eu acho que tem alguns componentes que são importantes para você justificar crescimento. Para a US, os componentes que a gente sabe, assim, as famílias pouparam muito, famílias e empresas, mas famílias principalmente pouparam muito ao longo da época da pandemia. Você tem a queda agora de combustíveis, principalmente no final do ano passado, que ajuda a liberar a renda disponível, né? Ficando médio. Você tem o setor de serviços que continua vindo razoavelmente bem. Tem um processo que já está durando vários meses, né? Desde o começo do ano para cá, do ano passado para cá, que as famílias estão deixando de consumir com a reabertura, elas estão deixando de consumir bens que consumiram durante o período da pandemia inteiro, então estão normalizando uma demanda no setor de serviços, esse negócio ainda continua. Tá? Agora, dito isso, esses fatores não são suficientes para você, na nossa cabeça pelo menos, para você justificar pernadas adicionais de atividade, quer dizer, para você sair daquela história de que a atividade vinha gradativamente diminuindo e que você vinha desinflacionando a economia americana. E os dados de fevereiro mostraram que parece que é meio por aí. Janeiro teve um componente clima muito importante, foi praticamente não nevou em boa parte da cidade dos Estados Unidos. Fevereiro ainda teve um clima menos brilhante, mas mais favorável. Tem questões de resíduo de sazonalidade nos indicadores, então é muito difícil ficar olhando mês a mês. Eu sei que o FED fez a gente olhar mês a mês, mas é muito difícil ficar olhando mês a mês. E tem questões aqui mesmo para o mercado de trabalho que mudaram um pouco o padrão sazonal. Então, meses em que o mercado, como você passou por muito tempo com dificuldade de contratar, meses em que sazonalmente as empresas tendem a demitir mais, em janeiro, isso acontece muito, elas retêm um pouco mais de trabalhadores para não ter que ter o custo de contratá-los adiante. Tá? Então, muda um pouco o padrão sazonal dessa história toda. Quando você tenta filtrar isso tudo, é uma economia que ainda está forte, está crescendo, mas ela vem numa desaceleração gradual e consistente. Tá? Então, não vendo recessão no curto prazo, mas acho que essa é uma ameaça para adiante. Aí, em cima disso tudo, quer dizer, o mercado ainda estava começando a reprecificar um pouco essa história de aonde está o crescimento americano, qual o pace, como é que a gente está pensando em inflação. Você veio com crise bancária, né? Demorou para aparecer um crack nessa história aí, assim, os juros americanos subiram muito rapidamente, mas apareceu agora no começo de março, né? Começou lá com o Silicon Valley Bank, depois foi para o Signature, depois teve o CS, e assim, um monte de bancos regionais ficaram meio foram testados agora nessas últimas semanas. Basicamente, o que está acontecendo lá é uma saída de depósitos para outras opções que rentabilizam mais. E aí você teve um descasamento entre a diminuição de passivos e eles têm ativos que não estavam corretamente marcados a mercado. A legislação permite que esses bancos carregassem uma parte relevante dos ativos aí na curva. Tá? O Fed meio que resolveu isso daí, aparentemente. Ao longo da semana passada, principalmente, foi ficando claro.
teve duas medidas importantes. Uma, eles botaram, o FDIC garantiu todos os depósitos para os bancos em que eles entraram. Então, tanto no SVB quanto no Signature, os depositantes ficaram garantidos, não ficaram no limite do seguro, né? Então, todos os depósitos foram garantidos, foi importante. E o Fed deu uma linha gigantesca. Eu, assim, se banco você precisa de liquidez, você não precisa vender teus ativos aqui estão abaixo do mercado, me dá eles em garantia, eu te dou uma linha baratinha aqui e você vai pagando seus compromissos. Quando você combinou as duas coisas, os depósitos estabilizaram. Então, parece ainda assim, essas coisas sempre tem um monte de não linearidade, mas parece que o efeito que a gente vai levar dessa história toda mesmo no final é mais contração de crédito, mas nada muito disruptivo no mercado de crédito. Quer dizer, você não vai fazer um processo desorganizado, mas você está acelerando a contração. Se isso vale, e os dados de janeiro estavam muito poluídos por questões de sazonalidade, então eles estavam inflados por causa disso, agora a gente está começando a pegar voltando na história que a gente já tinha antes, mais essa contração de crédito, parece que faz todo sentido a gente ver atividade e inflação diminuindo nos próximos meses para a US. De novo, não é um processo linear. Essas coisas têm ruídos, mas isso dá um pouco mais de consistência para esse cenário. Tá? Eu acho que a gente está voltando, pega isso, pega a China, que veio muito bem em janeiro, fevereiro menos brilhante, mas ainda com dados muito positivos. A gente vai ter um primeiro trimestre muito forte na China, crescendo 9 e pouco. Eu acho que a gente volta para uma história um pouco parecida com o que a gente tinha lá na virada do ano. A gente tem uma visibilidade maior de que estamos perto do ciclo de aperto para a US. Então, o mercado concentrou aí em mais um aumento. Eu acho que o mercado está um pouco precipitado, talvez, pensando em cortes, mas, assim, falar em cortes no final do ano, é onde o mercado tem mais convicção, não parece fora do cenário, não. Se a inflação continuar vindo para baixo, ainda que seja um processo um pouco mais lento agora, porque ela depende mais de inflação de serviços, a gente sabe que a inflação do aluguel cai bastante. Se você pegar o PCI, que é o Fed olha, PCI de fevereiro, e olhar para serviços e tirar housing, que é o indicador que o Fed tem mais olhado, esse negócio caiu para 0,2, 0,3. Então, sim, eu acho que você tem sinais mais animadores, aí, mais consistentes de que você está desacelerando. Tá? Se China seguir vindo com números bons, eu acho que nos próximos 2 meses isso parece ser bem razoável. A história global é boa, tá? A gente gosta disso. Então, a gente apanhou um pouco por questões idiosincráticas dos setores, mas também pela tese de que o global estava pior em janeiro e fevereiro, em março. Eu acho que essa história é boa. A gente gosta dessas histórias, tá? Brasil. Brasil, Brasil é uma discussão que a gente tem aqui o tempo inteiro. A gente baixou um pouco o net long mais para o fim do mês, porque eu acho que a gente gosta muito da história global, mas a história aqui de Brasil tem riscos para os dois lados. Tá? Depois voltamos a comprar com o pacote do Haddad, o mercado tem que fazer uma correção. Tá? Mas tem um cap aqui, e eu depois no final falo um pouco sobre isso, que é a baixa convicção do governo. Né? Esse governo que não tem tanta convicção com a agenda, ele não tem muita escolha, mas não é agenda, a gente sabe disso, que não é o first best do Lula. Tá? Mas assim, ele não tem muita escolha, e por enquanto parece, apesar da retórica que atrapalha muito, o Marcelo falou de elete aqui, atrapalha muito, a retórica do Banco Central atrapalha muito, ele podia estar cortando juros agora, em maio. Isso não vai acontecer porque, no fundo, o Lula colaborou muito para você desamparar a expectativa de inflação. Mas, apesar disso tudo, quando você olha para o que o governo consegue fazer e que ele está trazendo, não é um first best. É um governo PT, não dá para ser a melhor solução. Mas é uma solução que tem caminhos aqui para parar em pé. Tá? Então, quando você olha para o arcabouço, que acho que tem feito mais preço ultimamente, claro que no mundo ideal, você faria um fiscal muito antes, você tentaria reequilibrar da maneira mais rápida possível,
E os caminhos seriam contenção de gastos, principalmente, e uma otimização maior da parte tributária. Não vai acontecer isso. Se fosse isso, nosso juro real era de 1%. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque a gente tem restrições, tanto do ponto de vista político, quanto porque o governo é de centro-esquerda. Que eu acho que o governo mandou para o Congresso um negócio que tenta, é claro, por ser de centro-esquerda, o peso do ajuste ficou muito maior na parte de arrecadação, mas tenta contemplar as restrições. Tá? Então, o que a gente vai ter pela regra agora é uma regra que contém menos gastos do que o teto. O teto estava no limite. Essa regra é mais flexível, mas a gente vai ver alguma coisa que vai de um low de 0,6 de crescimento real dos gastos para 2,5, é o teto. E dentro dessa banda, os gastos vão crescer numa fração que cresce a receita, tá? 70% cresce a receita. Quando a gente simula aqui, boa parte dos anos ele vai crescer mais perto do low da banda, perto de 0,6%. Então, tem alguma contração de gastos, tá? Em relação ao PIB. Você não vai cortar gastos. Cortar gastos para a realidade brasileira é uma coisa assim. A gente gostaria muito que acontecesse nas rubricas necessárias. Mas, assim, os gastos no Brasil são muito difíceis de contingenciar. Um pedaço disso é obrigatório, um pedaço indexado. Mas a gente vai ver alguma contração de contenção de gastos. Os gastos em relação ao PIB vão diminuindo ao longo do tempo de uma maneira muito gradual. Para fechar essa conta e você reequilibrar o endividamento, para isso você tem que fazer primário mais para 2%, você tem que começar a fazer uma descarga tributária. Eu acho que num primeiro momento aí, essa parte boa, o Haddad está se comprometendo nos superávites primários, então ele está falando em zerar o ano que vem, fazer meio e 24, desculpa, meio 25 e terminar o mandato do Lula entregando o primário de 1%. Isso é o suficiente ainda para zerar o primário ou estabilizar toda a dívida? Não. Mas, assim, essa trajetória de recomposição do primário ela é bem importante. Assim, se ele conseguir mostrar que ele vai entregar alguma coisa perto disso, acho que tem um repricing de Brasil importante para acontecer. O que depende disso? Precisa agora da segunda parte, que é o que ele vai mandar para o Congresso, da agenda de aumento de arrecadação. Ainda está muito nos rumores, né? Não tem nada oficial. Parece que vão ter 3 componentes. Uma é a tributação dessas empresas de apostas. A segunda é a tributação desses importados de ticket baixo, né? Que está infestado pelo Brasil, paga muito pouco imposto. A pessoa importa picadinho como se fosse pessoa física e depois consegue revender. Tem empresas que estão correndo o modelo de negócio disso. Uma espécie de contrabando. E o terceiro, que é o maior de todos, é a base da contribuição social sobre o lucro. Os incentivos estaduais, eles aumentam o lucro e reduzem a base da contribuição social. O governo está querendo fazer, esses incentivos estaduais que estão sendo utilizados para investimento, eles querem tributar o lucro gerado. Esse troço, segundo a conta da Receita, é perto de 1% do PIB por ano. Então, aqui parece ser um caminho. Ele vai mandar para o Congresso, tem que ver se isso aprova, e aí a execução mês a mês. Tá? Não é uma bala de prata, você não vai ter isso logo de cara, mas você vai começando a dar consistência para essa história toda. Por isso que a gente voltou a ter um pouco mais de posição. Tá? Se isso acontece, a gente está vendo o pré fechando um pouco mais, equity está oscilando, mas o pré fechando um pouco mais, eu acho que tem upside para essa história aqui de Brasil, para esse nível de preço. O Selvi já mencionou aqui, tem muita coisa que está muito na bacia das almas. Precisa, claro, como é um ajuste gradual, você precisa a gente é muito pendurado com uma história global boa. Se a história global melhora, a gente começando a entregar essa história toda, a gente outperforma, inclusive, os demais emergentes na minha cabeça. Por outro lado, se a história global é ruim, a gente tende a vir mais para baixo também, que foi meio que isso que a gente viu, principalmente em fevereiro. Então,
num ambiente de história global boa e você começa a dar esses passos, eu acho que tem uma história aqui interessante. Olhando para juros, a gente está vendo o processo de desinflação do Brasil acontecendo, estamos vendo os cores vindo para baixo, ainda que de uma maneira agora um pouco mais gradual. Mas aqui, ao contrário dos Estados Unidos, aqui a inflação de bens ainda está muito alta. Está no processo de queda, mas ela ainda está rodando a 0,7, 0,6, 0,8 ao mês. Esse troço, no período pré-inflação, pré-andada de inflação, rodava entre 0, 0,2, 0,3. A gente vai ver essa desinflação de bens acontecendo no Brasil, já está acontecendo nos Estados Unidos, esse negócio já roda mais perto de 0 lá. Isso vai acontecer aqui no Brasil também. Isso mais o corte de serviços vem em queda gradual, a gente vai ver essa inflação de preços livres, a gente acredita, tendendo para alguma coisa perto da meta, analisando as variações, claro, mais para o final desse semestre. Se a gente tiver essa trajetória, a gente está vendo a economia desacelerando, eu acho que se você não perder a mão de expectativas completamente, e aí esse pacote é importante, falar em corte de juros em junho parece bem razoável, ainda que por conta já com um speech ainda bastante conservador. E acho que tem que ser, porque o Lula está atrapalhando, tem que tentar segurar a expectativa de alguma forma. Mas apesar de todo esse ruído todo que a gente está vendo, acho que falar em corte de juros faz bastante sentido. Então, iniciar um processo. Então, não estamos tão longe do momento de corte. Tem alguns ganhos aqui que parecem ser estruturais, são relevantes. Num cenário global bom, apesar de toda a retórica do governo, parece uma história que o upside compensa o potencial. Onde está o risco? Eu acho que o risco, assim, claro, tem o global, mas acho que agora a gente está entrando num momento melhor. Outro risco nosso é meio a tolerância do Lula. Você falando aqui que seu governo tem baixa convicção. O problema do Lula é que, e acho que a gente tem que olhar isso o tempo inteiro, essa popularidade dele começar a cair demais, ele sabe que ele tem uma posição muito organizada e muito mobilizada, ele tende a abraçar mais a agenda populista. Um pedaço desse ruído todo que chegou com o Banco Central é uma aflição, eu acho, que ele tem de o crescimento caiu demais. Isso bateu na popularidade dele. Então, ele está tentando, meio político, está tentando jogar esse custo para o Banco Central. Isso tem implicações gigantescas do ponto de vista econômico, acho que é um tiro no pé. O Lula não trabalha muito com esse tipo de avaliação, é completamente político, ele está tentando arrumar um responsável, no certo sentido. Eu acho que o Haddad conseguiu vencer o debate dentro do PT em relação ao pacote, lembrando que o PT não queria zerar o déficit. O PT queria deixar investimento fora da regra de gasto, o Haddad conseguiu manter tudo. Ele venceu esse debate porque o Lula ainda percebe uma resiliência na popularidade, esses 40% mais ou menos de ótimo bom que ele está tendo, 30% alto, dá uma certa tranquilidade. Tá? Se lá na frente a gente sabe que a economia piora, e a popularidade do Lula começar a cair, antes de você conseguir amadurecer essa agenda e precificar o que está acontecendo aqui no mercado, o risco é o Lula resolver acelerar mais a questão populista. Hoje acho que é um risco baixo, assim, o pacote mostrou isso, né, que o Haddad está mais forte que os demais grupos dentro do governo. Mas, assim, essa é uma coisa que a gente tem que olhar o tempo inteiro. Tá? Isso que é o upside do Brasil. Então, tem uma história aqui de recuperação, a gente quer pegar isso, essas empresas que a gente tem, que são os nossos core convictions aqui, tem um upside gigantesco. Tá? Mas quando a gente olha para a beta, a capacidade desse índice andar, eu acho que nesses níveis, o que está acontecendo, ela existe, ela é boa, é até melhor do que se você olhar para a IEM como um todo. Mas a gente fica um pouco quebrado, porque a convicção é baixa. Então, assim, nós vamos oscilar mais esse net long para tentar proteger um pouco mais desse governo que é mais, eu diria mais, ter uma trajetória menos clara ou mais errática sobre a agenda que deve ser feita. Tá? Mas olhando para hoje, quando você soma um global mais positivo, essa agenda que ele mostrou agora no prazo,
eu acho que, apesar de todo o ceticismo aí do mercado, acho que o Brasil tem uma coisa sempre para fazer. Vamos abrir para a pergunta? Vamos lá. Primeira. Perplexos com múltiplos das bolsas na América Latina, quão profundo devem ser as quedas dos resultados para justificar tais múltiplos? Haveria um fair multiple risk premium para a Latam em equities? Acho que essa é para você. Olha, olhando, assim, América Latina depende, né? Porque a gente está falando da América Latina, né? México está bem, né? Chile melhorou. Aí, se olhar Colômbia, Peru, o resto acho que nem precisamos falar, né? Mas a gente está mal, assim, grande parte por motivos domésticos, né? Quando o Lula ganhou a eleição, a bolsa acho que estava uns 115 mil. Ele conseguiu fazer que o índice fosse para 99, assim, com pouca ajuda externa para cair tudo isso. Então, foi um negócio assim, bem executado, né? Falou bobagem durante 5 meses, então fica difícil a gente imaginar que o mercado pudesse andar. Agora, em relação a resultados, a nossa carteira tem um crescimento grande de resultado em relação ao ano passado. E o mercado, eu acho que, assim, se você for olhar ex-commodities, né, porque commodities é sempre difícil, pode né, subir, cair, enfim, é disso que vai depender o resultado das empresas. Mas se a gente olhar, por exemplo, bancos, já estão bem provisionados, né? Acho que tem pouca coisa, né, que não está previsto que vai passar esse ano. Ainda tem alguma piora marginal no crédito, né, na adimplência, mas não vai estragar o resultado dos bancos esse ano. Então já tem um crescimento também. Estou no bancos porque é um negócio que é 1/3 do índice, basicamente. Commodities, outro terço, e domésticos. Aí domésticos tem muita empresa que foi muito mal ano passado, né? Então, acho que o que muda esse ano é um pouco mais de despesa financeira, né? Acho que o spread aí pós-americano subiu para todo mundo, né? Praticamente sem exceção, a gente vê nomes bons aí pagando CDI mais 2, CDI mais 3, então é muito juro, né? Tanto que a operação de hoje da Natura foi um espetáculo, né? O cara devia aí 10 bi, zero a dívida. Imagino que a despesa de juros era 1.800 bi, 2 bi por ano. Então, assim, é relevante. Então, eu não vejo muito problema, não, assim, com queda de earnings. E, assim, reforçando um pouco as palavras do Elson, que eu acho que tem um upside muito grande, né? Mas, como ele disse, tem falta de convicção, o teto é baixo, a gente está muito longe, né, de níveis razoáveis aí de precificação para a Bolsa, né? Então, tem um upside importante, sim. Qual é a leitura da atual gestão do Tesouro Nacional? Perfil da dívida, leilões semanais de títulos, dívida 0,1 absorvido pelo mercado, emissor comprometendo curva de juros. Putz, eu acho que não. Acho, sim. É claro que assim, o Tesouro vai tomar as decisões do lado de lá, assim como o mercado como inteiro está tomando para cá, e essas coisas oscilam com as condições. Mas, no geral, me parece que assim, a curva não está distorcida, não. Acho que ela abriu prêmio para caramba por causa da deterioração do fundamento. É um governo, como o Marcelo disse, né, ele começou pelo lado mais difícil. Era politicamente o caminho que ele podia fazer, que era garantir a PEC dos gastos. Mas, assim, tem uma perda de reputação muito grande nesse processo todo. Depois, assim, o Lula mirou a bazuca aos pés, né, os próprios pés. Esse discurso quase raivoso, né, com o mercado, o Banco Central e tudo mais, fez o resto do trabalho. Então, parecia ser um governo muito mais da Glaze em vários momentos do que um governo de mais bom senso. De algumas semanas para cá, o que a gente tem visto é que, assim, é verdade, é um governo de esquerda, um governo de centro-esquerda, vai fazer gastos, a tolerância é baixa. Você tem que lembrar que o Lula é muito mais senior, está muito acima de todos os outros ministros que ele tem lá. Quer dizer, o ministro da Casa Civil é o Costa, o da articulação política, o Padilha, o Haddad está lá porque ele é próximo do Lula. É muito diferente
de você ter o Palocci e o Busquem, que eram fundadores do PT com o Lula, eram da mesma geração. Então, hoje, o Lula parece muito mais arbitrário, quase mercurial, mas ele não está seguindo, do ponto de vista do policy, ele não está seguindo a linha que a Gleisi gostaria. Então, quando você começou a montar, ainda que o pacote, o arcabouço esteja longe do ideal, longe de estar totalmente anunciado, aprovado, quando você começou a caminhar um pouco mais para isso, as taxas fecharam. Simples assim. Eu acho que aqui tem um pouco mais de dificuldade para você... O mercado de ações tem um pouco mais de dificuldade para você precificar essa melhora, porque você precisa ter um cenário global também mais claro. E aqui, assim, no fundo, você tem que mexer um pouco, está linkado à primeira pergunta, você tem que mexer um pouco em equity risk premium, percepção de risco do mercado aqui, tem que diminuir um pouco mais o mercado de ações. Mas, assim, acho que não teve distorção na curva, não. Acho que a curva está bem precificada, o mercado de ações vai fazer um catch-up com isso. Qual a exposição bruta e líquida do fundo hoje? A exposição bruta é 105 do PL e a líquida 97. Mas como o Elson disse, a gente veio de 80, né? A gente estava em 80, aí como foi antecipado, lembra que o Lula ia para a China, ele deixou para depois, aí ficou doente, resolveu falar sobre o pacote antes. E aí a gente voltou a ficar comprado. A gente acha que nesse momento eu acho que é a melhor decisão. Hoje vemos um debate intenso no exterior, Canadá, Estados Unidos e Austrália, sobre minerais necessários para a nova economia sustentável com grande frota de carros elétricos. Vocês veem as mineradoras brasileiras se mobilizando na direção dessa oportunidade grande a longo prazo? Então, tem muita... assim, vamos falar da Vale, né, especificamente. A Vale tem alguma coisa, né, mas, em geral, ou sempre vai ser secundária em relação ao minério de ferro para ela. E tem algumas outras. Tem a Sigma, por exemplo, de lítio, empresa que explora no Brasil, que ela instala lá fora. Mas eu não vejo a Vale virando uma empresa de minerais para essa nova geração de veículos elétricos. Qual o PL atual da gestora? Os resgates seguem altos, igual foi o ano de 22? Acho que essa é para mim, né? A gente tem hoje 400 milhões de AUM. Não, os resgates não estão igual a 2022, muito pelo contrário, mas recentemente a gente teve um parceiro que fez um resgate um pouco maior, então vai ter um movimento no curto prazo, mas o fluxo é muito menor. Não temos mais perguntas. Então tá bom. Pessoal, obrigado e até o mês que vem. Obrigado, pessoal. Até o mês que vem. Obrigada.